AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Muito bom dia, a paz do Senhor seja com todos vocês que nos acompanham todas as manhãs de sexta-feira aqui na nossa TV, web AD Perus, pelo YouTube, pelo Facebook, pelas redes sociais. É um prazer todas as sextas-feiras estar junto com você para falarmos sobre teologia. Você já sabe que está no ar mais um programa das escolas ou da Escola Teológica das Assembleias de Deus, Ministério de Perus, nossa ETADEMP. E temos o prazer, nesta manhã, de aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus através das ferramentas teológicas que o ETADEMP fornece para você. Você já sabe que toda sexta-feira temos uma aula especial, a gente chama de aula de degustação, para você aprender um pouco das ferramentas da teologia, como aplicá-las, aprender um pouco de tudo aquilo que a gente aprende dentro da Escola Teológica da ETADEMP. E nesta manhã nós temos um convidado muito especial. É o nosso pastor, amigo, pastor e doutor Maxwell Farjado. Ele é doutor em História, é um grande homem de Deus e está aqui conosco, cedeu um pouco do seu tempo para falar sobre uma importante matéria que temos no ETADEMP, os livros proféticos. Você que gosta de livros proféticos, você que gosta de profetismo, hoje eu tenho certeza que é uma aula especial para você. Tome notas, pegue papel, caneta, seu tablet, notebook, celular, enfim. Onde você puder fazer anotações, aproveite este momento. O pastor Maxwell, ele é professor de teologia também do ETADEMP, lá de Vila Perus. Eu vou passar para ele poder se apresentar melhor e já iniciar essa tão grande aula e tão importante matéria que é a linguagem profética, em especial o profetismo e os livros proféticos na nossa Bíblia Sagrada. Meus irmãos, que Deus te abençoe e fique com essa aula maravilhosa. Pastor Maxwell, é um prazer ter aqui conosco e eu quero já desde então passar para o Senhor poder discorrer a sua aula. Que Deus abençoe, pastor. Amém. Eu, com muita alegria, quero cumprimentar a você que está acompanhando o programa da ETADEMP com a paz do Senhor, que a paz do Senhor esteja com você em mais este dia. Eu quero, primeiramente, agradecer aqui ao convite que foi feito para falarmos um pouco da Palavra de Deus no programa da ETADEMP. Eu quero agradecer aqui o pastor Wesley pelo convite, que Deus possa abençoá-lo de forma especial, o professor Wilson, o professor Wesley e toda a equipe da ETADEMP. Para mim é uma alegria imensa participar desse programa. Como Wesley comentou, nós temos os núcleos de teologia lá na Regional de Vila Perus, a quem eu quero aproveitar e mandar um abraço para todos os alunos e professores dos núcleos que nós temos lá na nossa Regional de Vila Perus. E é uma alegria também estar aqui pelo motivo eu ter me formado no ETADEMP. Fui aluno do curso básico de teologia, ainda na época do antigo ITPR, quando ainda se chamava ITPR. E na minha adolescência já estava ali participando das aulas e foi um período que marcou muito a minha vida, que até hoje me influencia muito positivamente, e é uma alegria hoje estar também lecionando na ETADEMP, estar junto com os irmãos que têm esse interesse de crescer mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e se tornarem melhores obreiros na obra do Senhor. Eu agradeço aí pelo convite e gostaria de convidar você que está aí nos ouvindo para nós refletirmos um pouco sobre os livros proféticos,
um dos livros que são estudados no curso básico de teologia da ETADEMP. Eu gostaria de começar lendo aqui um texto, embora a matéria seja sobre os livros proféticos, eu vou ler um versículo na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Segunda de Pedro, ou melhor, capítulo 1 e versículo 21 diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nós queremos então falar um pouco, dar um panorama geral nesta hora sobre os livros proféticos, ou sobre o profetismo, o ministério profético no Antigo Testamento. Logicamente, como o irmão Wesley falou, essa aula é apenas uma degustação, e o nosso propósito é justamente deixar você com mais vontade de aprender a palavra de Deus. Essa matéria é uma matéria que dura pelo menos um mês ali no curso, e nós vamos, dentro desta 1 hora, apenas elencar algumas coisas interessantes dentro dessa disciplina. Logicamente que não vai dar para nós falarmos sobre cada um dos livros proféticos, né? São, lá no Antigo Testamento, 17 livros proféticos, não tem como nós abordarmos cada um deles, mas eu quero dar um panorama geral sobre os livros proféticos, falar dos objetivos dos livros proféticos, como nós devemos entender a mensagem profética entregue lá no Antigo Testamento e fazer alguns breves comentários a respeito de alguns dos livros proféticos. Bom, eu começaria dizendo para você que a mensagem profética, o papel do profeta é fundamental na construção da história sagrada. Não dá para nós imaginarmos a história do Antigo Testamento sem a presença dos profetas, que foram muitos, que tiveram estilos bastante diferentes, mas que foram fundamentais para toda a construção da narrativa bíblica. E tão fundamentais que eles tiveram uma influência direta sobre os acontecimentos ali do período em que cada um deles viveram. A mensagem que cada um deles pregou foi fundamental para confrontar a situação da época em que eles viveram, e também foi fundamental para apontar para os acontecimentos futuros. Um dos aspectos do ministério dos profetas era apontar para Cristo, apontar para o Messias, que, conforme a própria Bíblia diz, ainda que os profetas não tivessem todos os detalhes a respeito de como seria a manifestação do Messias, eles anunciavam, conclamavam com grande vigor a mensagem de que o Messias viria. E várias das informações que nós temos que comprovam que Jesus era o Messias estão nos livros proféticos. Jesus cumpriu as profecias. Então, os profetas, eles são fundamentais. E é fundamental que nós conheçamos também os livros proféticos. E antes de falar então sobre os livros dos profetas, vale a pena nós levantarmos a pergunta: o que é um profeta? O que significa esta palavra? O que significa ser um profeta? Então nós podemos dizer que os profetas eram pessoas que eram chamadas para serem porta-vozes de Deus no povo de Israel. O profeta, inclusive a raiz da palavra profeta no hebraico, tem a ver com a ideia do chamado. Então era uma pessoa que Deus separava, que Deus chamava para transmitir a sua própria voz, a sua própria palavra ao seu povo, tanto ao seu povo quanto muitas vezes para nações que não eram a nação de Israel, como nós veremos aqui também. Então o profeta, ele era esse porta-voz de Deus, ele era aquele que representava a voz de Deus naquele contexto. Eu costumo pensar no profeta como se ele fosse uma espécie de consciência na nação de Israel. Como assim a consciência da nação de Israel? O profeta era aquele que tinha a responsabilidade de dizer o que Deus estava achando de determinada situação. Nós, quando fazemos alguma coisa errada, ou quando fazemos uma coisa certa, normalmente temos a nossa consciência, que nos aponta e que fica dizendo lá para nós, fica nos fazendo lembrar de que o nosso procedimento não é correto. Ou quando a gente tem que tomar uma decisão que a gente considera que é a decisão correta, a nossa consciência está lá para confirmar que essa decisão é correta, vá mesmo por este caminho.
E a consciência nossa ela é formada com base em tudo aquilo que nós aprendemos, com base em tudo aquilo, toda a verdade que já foi assentada no nosso coração. Com base nisso, nós criamos a nossa consciência, e a nossa consciência ela nos acusa quando nós tomamos decisões erradas ou quando nós andamos por caminhos errados. O profeta, ele fazia muitas vezes essa função desta consciência do povo de Israel. Quando o povo de Israel estava fazendo algo certo, algo que agradava a Deus, estava andando de acordo com a verdade que Deus havia estabelecido para eles, o profeta ele confirmava esse proceder do povo de Israel. E também, quando o povo de Israel estava andando por um caminho diverso daquele que deveria andar, aparecia o profeta como essa consciência para dizer: Deus não está neste projeto. E por conta disso, pensando no profeta como essa atividade de pressionar, de apresentar a consciência ali do povo de Israel, a gente se lembra, por exemplo, do profeta Elias. O profeta Elias, quando eu penso nesse papel do profeta de confrontar a realidade, o profeta Elias é o primeiro profeta que me vem à mente. Imagina o que é você desenvolver um ministério como o ministério do profeta Elias. Na época em que Elias profetizou, o rei de Israel era o rei Acabe, considerado um dos piores, se não o pior rei que já teve lá no Reino do Norte, Israel. E qual era a política de Acabe? A política de Acabe foi trocar o Deus de Israel. Simples assim. Lógico que não foi ele que começou isso, mas ele assentou isso de uma forma muito forte lá no seu reino. Na época de Acabe, estava decretado, estava proclamado, o Deus de Israel seria Baal, seria o Deus da chuva. E aí aparece Elias como o profeta usado por Deus, que fez essa função de confrontar a atitude de Acabe por consequência da nação de Israel. Então, Elias ele se manifesta, ele aparece e diz: Baal não é Deus, o Senhor é Deus. O mesmo Deus que estava lá na nossa tradição, o mesmo Deus que apareceu a Abraão e que está sendo esquecido por Israel. Este é o verdadeiro Deus. Então, o profeta aparecendo como este que confrontava o poder político quando necessário, confrontava esse poder de Acabe aí, por exemplo, como vários outros profetas fizeram com relação a outros reis. Então, os profetas tinham esse papel do questionar, o papel de confrontar, ou em situações em que a conduta do povo agradava a Deus, o profeta estava ali para confirmar que Deus estava presente naquela situação. Então, esse é o profeta. E nós encontramos profetas na Bíblia durante toda a história do povo de Israel. Por exemplo, o próprio Abraão, quando ainda nem existia o povo de Israel, quando Israel se resumia apenas a Abraão e a sua esposa Sara, há um versículo lá no livro de Gênesis que aponta a Abraão, está lá em Gênesis capítulo 20, como o profeta. E é o próprio Deus quem diz isso, ou seja, ele, naquela situação específica, Abraão era o representante ali de Deus. Outros personagens do Antigo Testamento também são chamados de profetas. Você vai encontrar a Bíblia chamando Abraão de profeta, vai encontrar Moisés sendo chamado de profeta, lá no livro de Deuteronômio, quando Moisés ele vai falar a respeito do Messias que viria, ele diz: olha, Deus levantará no meio de vós um profeta como eu. Moisés era apresentado como um profeta, como alguém que trazia essa mensagem de Deus ao povo, né? E vários outros personagens, há profetisas também que aparecem no Antigo Testamento. Débora, a juíza, ela também é referida lá no livro de Juízes como Débora a profetisa. As pessoas procuravam Débora porque entendiam que Débora entregava a mensagem de Deus. Há uma outra profetisa, não tão famosa, mas que teve um ministério muito importante, que foi Hulda. Está lá em 2 Reis, no segundo livro dos Reis, você vai encontrar a história de Hulda, que era profetisa também. Enfim, vários profetas aparecem no decorrer da história,
Muitos profetas anônimos, quando você lê lá o livro de Reis, por exemplo, vez ou outra aparece, ó, Deus levantou um profeta, e às vezes não aparece qual era o nome deste profeta. Então o ministério profético era um ministério que estava estabelecido na história de Israel. No entanto, e aí é algo muito importante para nós destacarmos, nós podemos dividir os profetas do Antigo Testamento em várias categorias. E uma das categorias que nós temos é separar os profetas entre aqueles que têm livros escritos na Bíblia, que levam o nome deles, e aqueles que não têm, que são chamados de profetas canônicos e profetas não canônicos. Então eu citei aqui, por exemplo, o profeta Elias. Elias, ele era profeta, reconhecido como profeta, foi sucedido por um outro profeta, que era o profeta Eliseu, mas nós não temos o livro de Elias na Bíblia Sagrada. Ele é um profeta não canônico. E por outro lado, nós temos os profetas canônicos. Quais são os profetas canônicos? São os 16 profetas que nós temos livros com os nomes deles, né, que são os livros proféticos do Antigo Testamento. A disciplina da Itademp, né, que é o livro dos profetas, tem por objetivo estudar os profetas canônicos. Então, quando você for estudar lá na Itademp e passar por essa matéria então vai passar por todos os livros proféticos do Antigo Testamento, começando lá no livro de Isaías e concluindo no livro de Malaquias, e estudando a estrutura de cada um desses livros, ok? Então esse é o objetivo, tratar desses profetas canônicos, os profetas que tiveram as suas profecias registradas em livros específicos, porque nós temos também profetas que não são canônicos, mas que tiveram as suas profecias registradas em livros bíblicos. Por exemplo, o profeta Samuel. O profeta Samuel, ele era um profeta, nós temos um livro com o nome dele. No entanto, o livro do profeta Samuel não é apenas um livro profético, como são os outros, mas ele também é um livro histórico. E daqui a pouquinho, no segundo bloco, nós vamos continuar essa nossa conversa a respeito dos livros proféticos. Bom, Wesley. Muito bom. Glória a Deus. Podemos dar um glória a Deus por esta aula tão boa. Esse é só o começo da aula de livros proféticos. É um panorama histórico sobre a atividade profética em Israel. E eu tenho certeza que você está aproveitando para aumentar os seus conhecimentos. Fique ligado, daqui a pouquinho voltamos com mais conhecimento, com mais estudos, com mais Etademp na sua TV AD Perus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá meninas, a paz do Senhor, eu sou a Jéssica Meloni e eu tô aqui para te convidar a participar todas as quartas-feiras, das 11 ao meio-dia, do nosso tutorial de menina. Toda quarta-feira nós vamos ter um assunto polêmico para a gente debater, com várias convidadas especiais e muitas dicas para você, viu? Então eu conto com você toda quarta aqui na TV AD Perus. Deus abençoe a sua vida. Olá, a paz do Senhor. Sou o pastor Renato Maximiano. Olá, a paz do Senhor. Sou o diácono Lucas Gabriel. Queremos convidar a todos vocês para participar da programação Minha Igreja, que saudade! Todas as sextas-feiras, das 15h30 às 17 horas. Esperamos por vocês. Participem! Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco da nossa Escola Teológica, o Etademp. E antes de voltarmos para a nossa aula sobre livros proféticos, eu vou te dar uma dica muito especial para você que já é aluno do Etademp e você que ainda não é aluno do Etademp. Preste bem atenção nessa dica que eu vou dar. Você pode se inscrever nesse momento no portal do Etademp, lá na aba Portal do Aluno. Então você precisará de um computador, entre no site etademp.com.br. Então você vai entrar no site etademp.com.br e vai ser redirecionado para esta página. Essa é a página oficial
do nosso ETADEMP e aí você vai clicar no módulo Cursos. Quando você clicar no módulo Cursos, para você que tem o desejo de cursar o módulo online. Então, eu vou te mostrar como é muito fácil você cursar o módulo online. Você vai clicar na aba Cursos e aparecem as formas de curso que você pode se matricular, se inscrever no ETADEMP. Você tem a modalidade online e a modalidade semipresencial e a modalidade à distância. Hoje eu quero falar com você sobre a modalidade online nesse momento de pandemia e que você aproveite também os preços especiais que o ETADEMP tem para você. Clicando na modalidade online, você vai ser redirecionado para a próxima página, onde você vai poder escolher todos os 24 módulos. De todos eles, você vai escolher o módulo que você gostaria de cursar. Por exemplo, se você quiser aprender mais sobre livros proféticos, tem lá livros proféticos e tem as demais, toda a grade do ETADEMP, livro básico, nível básico, os 24 módulos para você escolher. Você escolhendo a matéria que você quer cursar, você vai ser redirecionado para a próxima tela, onde você vai clicar em inscrever-se. Inscreva-se, ele tem um breve resumo sobre a matéria, aquilo que você vai cursar. Clicando em inscreva-se, vai ser redirecionado para um formulário. Nesse formulário você vai preencher, fazer um cadastro, criar com um e-mail e uma senha, para que você logo em seguida vá para a aba de pagamentos. Concluindo o seu pagamento, vai ser disponibilizado um módulo para você começar a estudar. E deixa eu te dizer uma coisa, você pode pagar com cartão de crédito e boleto bancário, e você que já é aluno do ETADEMP, aluno semipresencial, ou aluno EAD que recebe o livro em casa, mas quer também aproveitar essa ferramenta do online, quer conhecer essa ferramenta do online, você pode migrar os seus estudos para o online sem precisar cursar tudo novamente. Você pode usar as duas plataformas, você pode tanto continuar com os estudos com EAD ou semipresencial quando retornarem às aulas nos polos, e pode também as matérias que desejar fazer na modalidade online. É mais uma oportunidade que a ETADEMP está dando para você poder continuar os seus estudos, aprimorar os seus conhecimentos, para continuar sendo um grande obreiro, uma serva do Senhor, com conhecimento bíblico e teológico para exercício da obra de Deus. Então fica aí uma dica especial para você nessa manhã de sexta-feira, para que você curse agora o ETADEMP modalidade online. E vamos voltar para o segundo bloco da nossa aula de livros proféticos com o professor Maxwell. Deus abençoe a sua vida. Professor, é contigo. Maravilha, Deus abençoe, irmão Wesley. E fica aqui também meu incentivo para que você que ainda não fez aí o curso de teologia, se matricule, aproveite aí esse período que dá para você estudar em casa, dá para você estudar online, se matricule aí no curso de teologia, você que fez algumas matérias, parou, é sempre tempo de voltar e estudar a palavra de Deus. Então, voltando aqui a falar sobre os livros proféticos, então, como eu disse, essa matéria ele tem o objetivo de apresentar para nós essa estrutura dos livros proféticos do Antigo Testamento. Bom, é importante destacar algumas coisas. Primeiro que os livros proféticos do Antigo Testamento, eles não estão necessariamente escritos na ordem em que os profetas atuaram. E também, outra coisa muito importante, é que esses livros, eles têm uma divisão, que são os livros dos profetas maiores, que nós temos o livro de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e logo depois do livro de Jeremias tem o livro de Lamentações de Jeremias também, que são chamados profetas maiores, e depois nós temos 12 livros, que são os 12 livros dos profetas menores, começando lá no livro de Oséias e terminando no livro de Malaquias. E a primeira pergunta, a pergunta básica, por que nós temos os livros dos profetas maiores e dos profetas menores? Logicamente, obviamente, isso não quer dizer que os livros dos profetas maiores tenham uma importância maior do que os demais. Todos eles eram profetas inspirados por Deus e que desenvolveram o seu ministério. E aí a segunda possibilidade é, então é por conta do número de capítulos. Bom, pode até ser, né? Se a gente for pensar que os livros dos profetas menores, na maioria eles são menores mesmo. No entanto, a gente tem, por exemplo, o livro de Zacarias, que é um profeta menor, que é um livro que tem 14 capítulos. E temos o livro de Daniel, que é um livro do profeta maior, que é um livro que tem 12 capítulos. Embora os capítulos de Zacarias sejam capítulos aí bem curtos, mas não é uma questão aí relacionada ao número de capítulos. Embora também, na Bíblia hebraica,
o livro de Daniel ele não esteja agrupado entre os livros dos profetas, né? Ele está numa outra categoria que eu vou falar daqui a pouco, que é o livro que são os escritos. Daqui a pouquinho eu vou comentar sobre isso. Mas o que eu queria dizer para você é que, embora os livros dos profetas menores tenham um conteúdo menor, uma das razões pelas quais haja essa divisão entre os profetas maiores e menores, basta nós lembrarmos que na época em que esses livros foram reunidos, em que foi formado o canon, né, o cânon do Antigo Testamento, lembre-se que lá, antigamente, os livros não eram da mesma forma que nós temos hoje, né, um livro assim, encadernado. Os livros eles eram em formato de rolos, né? E os livros dos profetas maiores, cada um deles formava um rolo. Tinha um rolo de Isaías, o rolo de Jeremias, inclusive lá em Lucas 4, quando Jesus começou o seu ministério, diz que ele entrou lá na sinagoga e ele pegou o rolo do livro de Isaías. Então, desculpa aí fazer a brincadeira, né? Mas uma competição de espada no ar, naquela época seria a pessoa que teria que pegar lá o rolo correto do livro e encontrar, e lembrando que naquela época não existia a divisão em capítulos e em versículos, era apenas o texto. Essa divisão é bem mais posterior, conforme a gente aprende na aula de bibliologia. Mas enfim, os livros dos profetas maiores, cada um deles era um rolo. Então tinha o rolo do livro do profeta Isaías, que foi o rolo que Jesus pegou para fazer a leitura lá na sinagoga, e os 12 livros dos profetas menores, eles estavam reunidos em apenas um rolo, né? Então eles eram considerados, os 12 menores, como apenas um livro lá na Bíblia hebraica. Então a nossa Bíblia, o Antigo Testamento tem 39 livros, e se você fosse lá para a Bíblia hebraica, o número é bem menor. E você diria, mas por que ele é bem menor? Uma das razões é porque os 12 livros dos profetas menores formavam um único rolo, né? Então, se você fosse lá na sinagoga e fosse ler um texto que estava no livro dos profetas menores, você pegava o rolo lá dos profetas menores para poder encontrar o texto que seria utilizado. Então, isso é muito importante. E eu gostaria de aproveitar, já que eu tinha comentado, né, que a ordem, né, da nossa Bíblia do Antigo Testamento é diferente da ordem dos livros do Antigo Testamento lá na Bíblia hebraica, né? Então, por exemplo, você deve se lembrar de Jesus, quando ele vai falar dos que foram mortos lá no Antigo Testamento, ele fala, né, do sangue que correu desde Caim até do sacerdote que foi morto diante do altar. Parece-me que é Zacarias o nome. E você diz, mas isso não é o final do Antigo Testamento na nossa Bíblia, essa história que Jesus falou que encerra o Antigo Testamento, conforme Jesus falou, não é o que encerra no nosso Antigo Testamento. Nosso Antigo Testamento termina com Malaquias. O que acontece é que lá na Bíblia hebraica os livros estavam em outra ordem, né? O Antigo Testamento na Bíblia hebraica, como os livros estavam organizados em outra ordem, termina no livro de 2 Crônicas. Na Bíblia hebraica tinha um grupo de livros que eram a lei, né? O nosso Pentateuco. Depois tinha os profetas, e veja só que interessante, lá na Bíblia hebraica tinha os profetas anteriores e os profetas posteriores. O que eram os profetas anteriores? Os profetas anteriores eram os livros de Josué, Juízes, 1 Samuel, 1 e 2 Samuel, que era um livro só, e 1 e 2 Reis, que era um livro só. São chamados livros de profetas anteriores, porque nesses livros tem o relato de profecias. E depois tinha uma outra seção que eram os profetas posteriores, que na nossa Bíblia é essa seção que nós estamos estudando, né, dos profetas canônicos que eu falei. E depois tinham todos os demais livros que eram os escritos, que estavam lá os livros poéticos, estava lá o livro de crônicas, o livro de Esther, enfim. Então a organização da Bíblia hebraica era diferente. E entre esta organização tinha essa reunião desses 12 livros dos profetas menores em apenas um livro, né? Ou no caso, em apenas um
o rolo. Então essa formação é muito importante, até para a gente tentar aí se colocar nessa dimensão, né, antiga, né, de quando se lia esses livros proféticos. Na época de Jesus, por exemplo, era essa ideia que se tinha a respeito dos livros proféticos, pensando-se aí nesta organização. Pois bem, como eu falei, não é possível nesse espaço que nós temos aqui de passar por cada um dos profetas, mas eu gostaria de destacar algumas características desses profetas, e é muito maravilhoso, muito interessante perceber como cada um desses profetas tinha um estilo diferente. Como cada um desses profetas, os profetas tinham histórias de vidas diferentes e tinham inclusive maneiras de profetizar. Lógico, todos eles profetizavam inspirados pelo Espírito Santo, conforme o texto que nós lemos aqui em 2 de Pedro, mas cada um desses profetas tinha um estilo, profetizou sob determinadas circunstâncias, e cada um dos livros proféticos tem determinado estilo, determinada forma como ele se apresenta. Veja só que coisa interessante. Nós temos entre os livros profetas pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes grupos sociais. Você pode pegar, por exemplo, o livro do profeta Isaías, que é o maior dos livros proféticos, é o segundo maior livro da Bíblia, né, com seus 66 capítulos. O profeta Isaías, ele era alguém que fazia parte da realeza. Você, com certeza, deve se lembrar de Isaías capítulo 6, uma das passagens mais conhecidas do livro do profeta Isaías, que está escrito lá, né, que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Pois bem, o rei Uzias que morreu era parente de Isaías, era primo do rei o rei Uzias era primo do profeta Isaías. Isaías, ele tinha a função meio que de um cronista real. Ele era alguém que estava em constante acesso à corte real. Na mesma época de Isaías, nós temos o ministério do profeta Miqueias. O profeta Miqueias também profetizou mais ou menos na mesma época do profeta Isaías, e a diferença é que enquanto Isaías tinha acesso à corte real, o profeta Miqueias era um profeta que profetizava no meio do povo. E Deus usava os dois na mesma época para grupos diferentes. É lógico, a mensagem do profeta Isaías, como a de profeta Miqueias também, ecoaram por toda a nação. Mas o foco da atividade deles, ou o local onde eles exerciam a sua atividade, eram em locais diferentes. O mesmo pode-se dizer do profeta Daniel. O profeta Daniel, que é bem lá posterior, já é na época do cativeiro babilônico. O profeta Daniel, ele profetizou na época do cativeiro, como você conhece a história do profeta Daniel. Daniel, ele chegou a ser a terceira pessoa mais importante na hierarquia do reino babilônico. Ele ocupou cargos importantes, ele foi governador, ele foi ministro, ele teve funções ali privilegiadas, lógico, tudo isso por conta da sua fidelidade a Deus, conforme mostra lá nos primeiros capítulos do livro de Daniel. Então o profeta Daniel foi de fato um profeta que profetizou na corte, né? O ministério de Daniel foi exercido ali na corte, foi o lugar onde Deus o colocou. Por outro lado, nós temos, por exemplo, o profeta Amós, que era de um perfil bem diferente. Eles não são da mesma época, tem isso claro, né? Daniel, ele profetizou lá na época do cativeiro babilônico. Amós foi muito antes. Amós foi na época em que tinha ainda os dois reinos, né? Porque tinha no início lá o reino de Israel unido, depois o reino se dividiu em dois, teve o reino do norte, né? Que era o reino de Israel, e o reino do sul, que era o reino de Judá. Então Amós, ele profetizou nesta época em que tinha aí os dois reinos, e eu estou fazendo a comparação para pensar no grupo social de onde vinham, né? Daniel exercia o seu ministério na corte, e Amós, bem antes, na sua época, ele era um homem extremamente simples. Ele próprio se apresenta, o profeta Amós, como um colhedor de sicômoro, como um homem que cuidava de bois. Ele era um homem bem lá do interior, bem lá do... Até puxei o R aqui. Ele era bem lá do interior, bem do ambiente rural, né, o Amós. E ele era do reino do sul. E Deus o chamou para entregar uma mensagem para os poderosos do reino do norte.
Ele foi chamado para uma missão internacional, porque ele era do Reino do Sul e ele foi chamado para ir para o Reino do Norte. E ele confrontou o sacerdote, né, naquela época, e uma das acusações que ele recebeu, porque a mensagem do profeta Amós é uma mensagem muito forte, né, ele chama a atenção da elite ali da época, chama a atenção do rei, chama a atenção do sacerdote, que não estavam nem um pouco preocupados com o povo mais simples, com as injustiças que estavam acontecendo na nação. E quando ele profetiza, uma das coisas que dizem para ele é o seguinte: olha, Amós, saia daqui, pare de profetizar aqui, vá profetizar em outro lugar e vá ganhar dinheiro em outro lugar. E por que falaram isso para Amós? Porque era também um costume de vários reis, né? Às vezes o rei, ele contratava profetas. Tinham pessoas que exerciam o ofício profissional de profetas. Eram pessoas que profetizavam justamente aquilo que o rei queria ouvir. E quando ele diz para Amós, vai ganhar dinheiro em outro lugar, ele está dizendo para Amós, olha, você é um profeta contratado, arrume outra pessoa para te contratar, porque a sua mensagem aqui não está agradando. E aí é quando Amós diz, olha, eu não sou profeta, ou seja, eu não sou um profeta profissional igual esse que você está falando aí. Eu sou um colhedor de sicômoros, eu estava lá cuidando dos bois, e Deus me chamou e me trouxe aqui para proclamar uma mensagem para você. E ele vai com muita ousadia transmitir essa mensagem. Então veja, quando a gente compara aí Amós, por exemplo, com Daniel, nós temos aí dois estilos de profecia muito diferentes, para mostrar a variedade de pessoas que Deus chamou para serem profetas lá no Antigo Testamento. Vamos agora para o irmão Wesley, depois a gente volta para mais um bloco. Muito bom, estamos aí ao término do segundo bloco, numa aula maravilhosa sobre o profetismo em Israel, coisa boa. Eu tenho certeza que você está aproveitando e está sendo edificado por esta degustação da aula do ETADEMP. Você que quer cursar o ETADEMP, que tem dúvidas, daqui a pouco vai surgir aí para você durante a transmissão o nosso contato, o site oficial e também o contato do WhatsApp para que você fale com a nossa equipe técnica e eles poderão te tirar todas as dúvidas que você tiver. Está aparecendo aí na sua tela, o Fale Conosco através do WhatsApp, está aqui, ó, 97239-2374, DDD 11, São Paulo, capital, e você pode falar com a equipe técnica do ETADEMP para que eles possam te direcionar sobre a plataforma online e também sobre todo o sistema do ETADEMP. Fique ligado, daqui a pouco voltamos com mais um bloco do ETADEMP. Deus te abençoe. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Olá, eu sou o pastor Davi Abacuque, estou passando para te convidar a participar conosco do programa Aconteceu na História, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 15 horas, pela TV AD Perus. Você é o meu convidado especial para participar e interagir conosco em assuntos relevantes que estaremos trazendo à pauta de discussão envolvendo acontecimentos da história. Até lá! AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Muito bem, estamos de volta com o terceiro bloco da nossa Escola Teológica ETADEMP, falando hoje de uma aula especial
que são os livros proféticos que temos no Antigo Testamento. E antes de retornarmos para o nosso professor Dr. Maxwell, que vai dar mais um bloco dessa aula, eu quero te mostrar como se cadastrar no portal do aluno. Para você que já é aluno do ETADEMP, mas ainda não acessou a plataforma do aluno, ou você que ainda não é aluno e através dessas aulas que estão sendo ministradas gostou do conteúdo e quer aprender um pouco mais e quer entrar no ETADEMP, eu vou te dar algumas dicas nesse momento. Você vai entrar no site do ETADEMP, etademp.com.br, é esse site que está aparecendo aqui para você na tela. Entrando nesse site, você vai no portal do aluno. Então, entrou no site do ETADEMP, você vai clicar lá no portal do aluno, que vai aparecer aí para você, tá vendo? Está aparecendo aí, portal do aluno. Quando você clicar em portal do aluno, você vai ser redirecionado para uma tela de login e senha. Caso você ainda não tenha criado o seu login e senha, você vai clicar na opção aqui embaixo, ainda não tem o cadastro. Você vai clicar, mesmo que você seja aluno do ETADEMP ou não aluno do ETADEMP, e nunca entrou no portal, você vai clicar em ainda não tem cadastro. Clicando ali, você vai ser redirecionado para uma tela que vai te fazer algumas perguntas. Primeiro, ele vai perguntar nacionalidade, você marca lá, sendo brasileiro, você marca a nacionalidade brasileira, vai pedir o seu CPF. Quando você digitar o seu CPF, ele vai fazer uma busca na base de dados para identificar se você já é aluno do ETADEMP ou ainda não é aluno do ETADEMP. Se já for aluno do ETADEMP, ele vai te dar essa tela aqui, para você cadastrar um login, que é o seu e-mail, e uma senha e confirmar. E aí você vai clicar em cadastrar. Agora, caso você ainda não seja aluno do ETADEMP, é o teu primeiro acesso, a próxima tela é a que vai aparecer para você. Tá aí uma tela mais completa, onde você vai fazer uma pré-inscrição. O que seria isso? Você vai informar os seus dados principais e também vai criar um login e senha para que você possa acessar o ETADEMP. O seu cadastro vai ser enviado automaticamente para a secretaria e você já estará pré-inscrito, apenas tendo que enviar algumas documentações que aparecerão para você no primeiro acesso. Feito isso, você vai clicar em cadastrar e vai ser redirecionado para aquela tela que eu te mostrei no começo, que era para colocar o login e senha. Fazendo o login, você tem acesso ao portal do aluno, é esse que está aqui para você. Lá você consegue consultar os seus dados, o seu cadastro, você pode ver os seus pedidos, caso você já tenha feito algum, ou pode também fazer pedidos. Você vai lá na opção livraria, que está bem aqui do ladinho. Lá em livraria você pode comprar livros e esses livros chegarão para você pelos correios. Caso você curse a modalidade EAD, estava acostumado com a modalidade anterior do depósito, agora você tem a funcionalidade da livraria online. Você pode comprar os seus livros pela internet. Tem a opção Minhas Notas, onde você tira o seu histórico escolar e verifica todas as suas notas, tanto para online quanto também para a modalidade semipresencial e EAD. Você tem também a opção de alterar dados que de repente você está desatualizado, com o seu cadastro desatualizado, você pode alterar lá também. E tem a opção ETADEMP Virtual, que é a que eu te mostrei no bloco passado, para você se cadastrar e cursar o módulo online. E há também uma nova funcionalidade, uma novidade exclusiva do ETADEMP, que é aquele ali, estudos e provas. Sabe essa aula que você está tendo hoje e está gostando tanto? Ela estará disponível na matéria de livros proféticos. Então, você que está cursando ETADEMP, já tem um livro e está cursando, você poderá fazer os seus estudos através de vídeos que estão sendo disponibilizados no portal e também responder a sua prova. Aquela prova que fica ao final do livro, ao invés de você ter que destacá-la e enviar pelo correio, você entra aqui no portal do aluno, clica em estudos e provas, vai na matéria que você está cursando e já tem a prova disponível totalmente online para você fazer. Respondendo a prova, sairá a sua nota e essa nota também constará no seu histórico escolar. É mais uma forma que o ETADEMP está te proporcionando para continuar estudando e não perder nada, nenhum detalhe desse estudo tão bom e tão grandioso que é a Palavra de Deus. Então fica a dica para você, está aí o portal do aluno tão especial para a sua vida. E agora vamos para o último bloco da nossa aula de livros proféticos com o nosso professor Maxwell. É contigo, professor. Maravilha. No último bloco eu terminei aqui falando sobre as diferenças sociais ou os diferentes grupos para os quais cada um dos profetas desempenhou ali o seu ministério, exerceu o seu ministério. E eu havia comentado dos diferentes estilos, e isso também é muito interessante de nós analisarmos.
Existiam profetas que tinham estilos diferentes de trazer a sua mensagem, era a forma como Deus usava cada um deles. Por exemplo, um dos profetas do Antigo Testamento era o profeta Abacuque. E Abacuque, além de profeta, ele muito provavelmente era músico. Ele termina a sua profecia, o seu capítulo 3 do livro de Abacuque, com um hino de louvor a Deus. Você pode ler o livro de Abacuque e você vê que o livro de Abacuque é um livro que tem toda uma reflexão a respeito do que o profeta entendia que Deus iria fazer com Judá ou não. E quando ele recebe o entendimento daquela situação toda, ele escreve um hino. Era um profeta que Deus utilizava desta forma. Há outros profetas, como por exemplo o profeta Zacarias, o livro do profeta Zacarias, todo ele é estruturado em visões. Então, para você compreender o profeta Zacarias, você já entra ali no profeta Zacarias tendo que, a todo tempo, buscar uma interpretação para as visões que ele apresenta. Deus usava Zacarias por intermédio de visões. Já no profeta Isaías, que é o maior livro profético, há vários estilos. Há, por exemplo, parábolas. Sim, há parábolas dentro do livro do profeta Isaías, né? Então, para mostrar, né, que existiam vários estilos diferentes, aí, as formas específicas como Deus usava a cada um dos profetas. Lá no Novo Testamento, a Bíblia diz que a graça de Deus ela é multiforme, né? Ela atua de diferentes formas. E o mesmo pode se dizer aqui com relação aos profetas. Dentro da característica de cada um, né, Deus trazia a sua mensagem para o seu povo. Como nós falamos, então, eles tinham estilos diferentes, eram oriundos de grupos diferentes e tiveram também tempos diferentes de ministério. Embora, logicamente, isso seja importante destacar, que o fato, né, de nós termos o registro de determinado profeta, isso não quer dizer que o profeta tenha profetizado apenas aquilo que está registrado na Bíblia. Né? Na maioria dos casos, o que está registrado na Bíblia é uma parte, né, do ministério desses profetas. Né? Por exemplo, o livro de Abacuque, que eu acabei de citar aqui, dá-se a entender, quando você começa a ler ali o livro do profeta Abacuque, que Abacuque já era um profeta conhecido, ele já tinha o seu ministério em andamento, mas nós temos aqui o registro de uma parte deste ministério. Porém, né, nós podemos dizer, por exemplo, que o profeta Ageu, que é um profeta pós-exílio, ou seja, ele profetiza depois que o povo já tinha voltado do cativeiro babilônico, o livro do profeta Ageu, muito provavelmente, tudo que está registrado no livro do profeta Ageu, e é um livro bem curto, né, bem pequeno, aconteceu aí num período de 2 meses. Então a gente tem o registro do profeta Ageu no ministério exercido em 2 meses, num período muito curto de tempo. Já por outro lado, quando você vai lá para o livro do profeta Oséias, por exemplo, Oséias muito provavelmente exerceu o seu ministério durante 60 anos. E a forma, eu estava falando aqui do estilo, o estilo do profeta Oséias é um estilo totalmente diferente dos outros profetas. Oséias foi um profeta que recebeu a orientação de Deus, lá no primeiro capítulo, de que ele teria que se casar. E ele se casou com uma mulher que era prostituta anteriormente, se casa com ela, dá para ela tudo do bom e do melhor, e em determinado momento ela volta para o seu caminho de prostituição. E Oséias vai lá, resgata ela novamente, né? E toda essa história de vida do profeta Oséias serviu para exemplificar a relação de Deus com a nação de Israel. Ou seja, é como Deus dizendo a mesma coisa que aconteceu com Oséias, e quando você lê o livro de Oséias, você percebe que de fato ele amava aquela mulher, né, que se chamava Gomer, e Deus fala da mesma forma, eu amo vocês, eu tirei vocês lá do Egito, remi vocês, dei tudo para vocês e, no entanto, vocês insistem em voltar às antigas práticas, à prática da idolatria. Mas eu estou disposto a ir lá e resgatar vocês novamente.
E a vida do profeta Oséias servia para exemplificar isso. Eu imagino Oséias profetizando lá em Israel e as pessoas comentando, viu o que aconteceu com Oséias? A esposa dele abandonou ele. E com base nesses comentários todos, lá vinha Oséias e apresentava a mensagem de Deus e dizia, pois esse relacionamento não sou só eu com a minha mulher, é o relacionamento de Deus com o seu povo, que também o abandonou. Então veja o estilo do profeta Oséias, e Oséias ele profetiza, muito provavelmente o ministério dele durou aí 60 anos, e o que é mais interessante, a mensagem dele, ele morreu e ele não viu os frutos dela, porque a mensagem de Oséias é que o povo abandonasse a idolatria e voltasse para Deus. E mesmo depois da morte de Oséias, isso ainda não havia se cumprido. No entanto, Oséias permaneceu fiel aí até o final da sua vida, defendendo aquilo que estava profetizando. Então, isso mostra para nós essas diferenças, né, que existem entre os estilos, as formas como cada um desses profetas atuava, né? Como eu disse aqui, existiam profetas que apresentavam as suas mensagens diretamente para o rei, né, diretamente para o centro do poder em Israel, como da mesma forma existiam profetas que traziam a sua mensagem ali no povo. Mas cada um deles tinha um chamado específico da parte de Deus, e uma coisa importante para nós frisarmos, né, isso inclusive eu deveria ter falado lá no começo, mas às vezes quando a gente pensa no profeta, a gente pensa no profeta como apenas aquele que indicaria o que aconteceria no futuro. E lógico, muitos dos profetas, como eu já disse aqui, têm mensagens que eram referentes ao futuro, mas principalmente o ministério profético era um ministério que apontava para o que estava acontecendo ali no presente. Ele confrontava situações presentes, confrontava o pecado presente que estava ali. E quando trazia alguma mensagem a respeito do futuro, essa mensagem, de certa forma, se relacionava àquele contexto em que ele estava profetizando também, né? Então o profeta predizia o futuro, mas também confrontava o seu presente. E eu termino aqui dando uma dica para você quando você for estudar os livros dos profetas. Isso vale não apenas para os livros proféticos, mas como para qualquer um dos livros bíblicos. Quando a gente vai fazer o estudo de determinado livro da Bíblia, é fundamental nós conhecermos o contexto em que aquele livro foi escrito. Então, quando você se dirigir lá para um dos profetas, você pega, por exemplo, Jeremias. Procure entender, leia lá uma boa introdução ao livro, para entender em que época Jeremias profetizou, quem estava governando naquela época, né? Qual é todo o contexto que fez com que Jeremias entregasse aquela mensagem. Quando você lê, por exemplo, o profeta Jeremias, entende que Jeremias profetizou no momento em que o povo estava prestes a ir para o cativeiro, e o que estava acontecendo nesse cenário político de Israel, a pressão que Israel estava sofrendo, né? Israel estava lá entre o Egito e a Babilônia, e aí eles ficavam nesse meio termo, e aí tinha gente que dizia que a saída era buscar o Egito para se livrar do poder da Babilônia, e aí lá vinha Jeremias e dizia, ai daqueles que descem ao Egito buscar auxílio. Então, quando a gente entende todo esse contexto, toda a mensagem do profeta ganha um novo vigor, ganha um brilho todo especial. Conhecer o contexto de cada uma das profecias é fundamental. E eu termino por aqui, como disse, é apenas uma degustação para você ficar com mais vontade de ir lá e começar o curso do ETADEMP. Bom, Wesley. Amém. Deus abençoe nosso professor Maxwell, que nos trouxe essa tão grande aula para a sua edificação, para a nossa edificação sobre os livros proféticos. Tem muita coisa, né, professor? Muita coisa. Foi só uma degustação mesmo para que você pudesse aproveitar. Então, fica aí o convite nosso. Vai aparecer aqui embaixo o nosso contato do ETADEMP, o site para você se cadastrar, e também o nosso WhatsApp para que você possa
entrar em contato, tirar suas dúvidas, falar com a equipe técnica, está aí o site etademp.com.br. Tem também o nosso WhatsApp para você falar com a equipe técnica, tirar as dúvidas que aparecem aqui embaixo para você. Então, é uma ferramenta que estamos proporcionando, a Etademp está proporcionando para você. É uma escola que desde 1985 forma obreiros, assim como o professor Maxwell disse. Ele cursou Etademp básico na adolescência, eu cursei o Etademp básico também. E isso nos projetou, né, professor? Isso nos projetou para que pudéssemos buscar mais conhecimento, estudar, fazer formação teológica, e por isso nós somos tão gratos a essa escola. E por isso estamos aqui para te convidar a fazer parte desta família que é o Etademp. Professor, eu quero te agradecer. Muito obrigado pela presença, por estar aqui conosco. Eu que agradeço, foi um prazer imenso poder estar aqui. E, aproveitando, estamos aqui todas as terças-feiras no programa A Bíblia Fala, com o pastor Fernando Sartini. Excelente, é um programa maravilhoso. Se você que gosta de Bíblia e Teologia, não pode perder esses dois programas. Terças-feiras, qual horário? Às 15 horas. Às 15 horas, com o pastor Fernando Sartini e também com o nosso pastor Maxwell. E às sextas-feiras, às 11 da manhã, sempre um convidado especial aqui falando de teologia. E por isso nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, ao nosso pastor, a missionária Lígia, também ao pastor André Bueno, que é o coordenador de toda a equipe técnica. E meu pastor também. Exatamente, o pastor do nosso pastor Maxwell, toda a equipe técnica, equipe de mídia que está aqui trabalhando, para que você possa ser edificado por essa programação tão especial. Daqui a pouco estará no ar a programação Minha Igreja, que saudade também, que é uma programação especial para você. Que Deus abençoe, fique na paz e sexta-feira que vem estaremos juntos. Deus abençoe, um abraço. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63-098-552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.